Política monetária, parte 3, teoria quantitativa da moeda. Bom, pessoal, se eu tenho uma oferta de moeda, eu também tenho uma demanda por moeda. E por que as pessoas demandam moeda, seja ela escritural, seja ela na forma física? Simplificadamente, né, a gente pode dizer que é para comprar coisas, então é para transacionar coisas. Então, quando as pessoas querem comprar mais coisas, elas vão demandar mais moeda. E o que elas fazem com a moeda que elas não demandam? Elas guardam em aplicações financeiras, tá? Atraídas pela taxa de juros, de forma que o volume de moeda tem que corresponder ao volume de transações da economia. E o que acontece se eu tenho uma expansão da moeda, né? Um aumento da oferta monetária sobre a economia? É o que a teoria quantitativa da moeda tenta nos explicar por meio da equação de Fischer. O que a equação de Fischer nos diz? Isso aqui é o equilíbrio do mercado monetário, né? Isso aqui representa o lado da demanda por moeda e esse aqui o lado da oferta por moeda. Tá? Significa o seguinte, M é o volume, a oferta monetária, tá? E V seria a velocidade de circulação da moeda na economia, a velocidade com que ela passa de mão em mão. Isso é uma variável de longo prazo que depende da forma como a economia está estruturada e de hábitos culturais, tá? Então, esse é o lado da oferta. E o outro lado da equação seria o lado da demanda, que seriam quantidades transacionadas na economia, né? Basicamente nível de produto disponível na economia para consumo, e P seria nível de preços, inflação. Então, qual seria o efeito aqui? Nós temos no mercado, nós temos que ter um equilíbrio, tá? Cada vez que eu mexo em um dos dois lados da equação, eu vou ter impacto sobre o outro, já que é uma igualdade. Então, o que acontece nesse caso? A velocidade de moeda, ela é relativamente constante, né? Ao longo do prazo, como eu disse, depende da forma como a economia está estruturada. Então, quando a gente mexer na oferta de moeda, ou seja, se eu aumentar a quantidade de moeda disponível na economia, seja ela a moeda escritural ou a moeda física, o impacto que eu vou ter sobre o outro lado da equação poderá ser sobre o nível de preços, ou seja, pode gerar inflação, ou pode ser sobre o nível de quantidade. O que seria isso? Seria estimular a produção, o PIB do país, o crescimento econômico. Quando que eu tenho impacto sobre um ou sobre o outro? Depende, lembra lá da oferta agregada, né? Nível de operação da capacidade das empresas, né? Se eu tenho uma economia já operando plena capacidade dos recursos, eu vou ter aí somente impacto sobre o preço. Se eu tenho uma economia operando com capacidade ociosa, eu vou ter impacto sobre quantidade. E o mais comum é que sim, eu vou ter um impacto sobre as quantidades transacionadas, ou seja, vou estimular a atividade econômica, mas eu vou ter também algum efeito sobre o nível de preço, sobre a inflação. Muito bem, sobre a teoria quantitativa da moeda, bons estudos e até a próxima aula.